prazer enorme, um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês, Prazer é nosso. participar, né, do Pod é Nosso. Já amei, olha aqui, gente, a Nossa minha canequinha, eu canequinha. tô encantada com a minha canequinha, muito fofa. Mas eu estava falando lá dentro, antes da gente começar aqui, que eu me lembro de você, a imagem que eu tenho sua é no programa da Hebe. Nossa! Eu me lembro, a Hebe falou do seu cabelo, você tinha um cabelo Meu puxado, Deus, é verdade. que memória! Não, eu Você estive se lembra desse dia? eu Não. estive 2 vezes no programa da Foi a Hebe. primeira vez que você foi. Então, tinha aquele Hebe por Elas, né, em que as jornalistas mulheres, na verdade não eram nem jornalistas, eram convidadas mulheres, faziam entrevista com um convidado ou convidada, né, e eu participei de uma com o doutor Ivo Pitangui. E, essa questão do cabelo preso, do cabelo, né, que a Que não era Hebe normal falou. nessa época, não, acho que era Não, o que aconteceu foi que eu tinha um cabelo muito, assim, cacheado, Eu muito lembro. grande, muito Muito comprido, enorme. volumoso, né? E é uma coisa exatamente, que eu adorava, eu gostava do meu cabelo. E na época que eu comecei na televisão, todas as apresentadoras tinham aquele cabelo muito curtinho, à lá Sandra Nemberg, era o cabelo da Leila Cordeiro. Vocês Leila lembram, Eu né, da Cordeiro. lembro, Leila Fátima Cordeiro? Hoje eu Bernardes. moro Então, na casa que ela morava. exatamente, a Leila, que era Ela é quando eu o comecei na profissão ainda bem jovem, antes de eu entrar até na faculdade, a Leila era a nossa grande repórter e apresentadora do Rio sem de dúvida Janeiro. alguma. Ela fazia o RJTV. E a Leila, diz a lenda, eu nunca pude confirmar isso com ela, diz a lenda que a Leila veio da TV Aratu, que na época era afiliada da Globo, lá na Bahia. Depois acho que passou a ser do SBT, se não me engano. Mas a Leila veio de lá e a Leila tinha um cabelo até a cintura, um cabelo muito longo. Diz a lenda que ela foi se apresentar na Globo Rio, né, na TV Globo, na Matriz, e que vieram falar para ela, falou, olha, só que quem comanda aqui o jornalismo é a Alice Maria. A Alice Maria não gosta de cabelo comprido. Ninguém aqui tem cabelo comprido. E dizem que a Leila, com muita vontade de começar ali no Rio de Janeiro, ela foi cortar e tosou o cabelo. E a partir dali virou aquele padrão, né? O padrão da Leila, que depois foi seguido pela própria Fátima Bernardes, que usava o cabelo bem curtinho, a Sandra Nemberg. Então, todas elas ficavam naquele padrão do cabelinho curto. Só que eu não queria ser esse padrão de cabelo curto, porque eu gosto de cabelo comprido, sempre gostei. E eu cheguei e era aquele desespero, quer dizer, eu com aquele cabelo gigante, todo mundo tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar. Eu falei, gente, eu não consigo cortar, o que que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu vou tentar sumir com o cabelo, botar para trás, fazer um coque para ninguém perceber que ele é muito Uhum. comprido, para Não, eu isso não ter não, que isso, cortar. E aí a foi. Hebe, eu me lembro que marcou muito essa entrevista. Não, mas foi uma tragédia, porque a partir dali, desde essa primeira vez que eu prendi o cabelo, o Jô Soares elogiou o cabelo preso. O Jô Soares falou assim: "Nossa, ela ficou maravilhosa com esse cabelo preso. Por mim, ela só faria jornal com cabelo preso". E aí Ah, eu Olha, falei assim, eu até quando estive depois no Jô, a Hebe também falou: "Ai, eu sei que o Jô falou que você é. tem que ficar com esse cabelo preso, não sei o que e tal". Falei: "Gente, Jô me condenou a ter que ficar o tempo todo com esse cabelo preso". Porque a partir dali não havia nenhum jeito eu tentava, né, eu arrumava o cabelo, não, é melhor preso. O Jô falou que tem que ser preso. Eu falei: O João "Ai, meu falou, tá Deus do céu". falado. E aí eu comecei a ficar com esse visual para preservar o meu cabelo comprido. Essa foi a história, né. E quando eu fui lá na Hebe, era como eu falei, o Ivo Pitangui, né, nessa vez que eu fui 2 vezes, as 2 vezes eu fiquei extremamente envergonhada, extremamente, Mas por quê? porque o meu trabalho como jornalista era com um microfone como esse aqui, que a gente fala e você, né, as pessoas fora daqui estão ouvindo a minha voz, mas eu não tenho a minha voz amplificada aqui dentro. E no palco, você fala num microfone que amplifica a sua voz nas caixas para a plateia. Eu não consigo ouvir a minha voz amplificada para as caixas, eu fico com vergonha.
Então, olha a que loucura. loucura. Quando eu falei a primeira vez no microfone que eu vi que a minha voz sairia amplificada para toda aquela plateia, fora que a plateia já me dava pavor. Aí, quando a minha voz saiu alta, eu ficava tentando falar o mais baixo possível para ver se não ficava muito alta. E eu falava baixinho, até que eu resolvi me calar. E eu fiquei calada uns 2 blocos de programa. Até que a produção virou para mim e falou assim: Carla, se você não for fazer pergunta nenhuma, vai ficar muito ruim, vai ficar muito mal. E aí eu me lembro que estava comigo a Doris Guice, eu me lembro Eu dessa... lembro O programa era o lembra? Mundo das Mulheres, não? Era né? esse Hebe Hebe por por Elas. Ah, Hebe por Elas. Hebe por Elas. E a Doris Guice, por uma coincidência até muito engraçada, toda vez que eu ia fazer uma pergunta, que eu tomava coragem, eu falei, vou fazer essa pergunta. Eu começava a fazer a pergunta, a Doris Guice entrava em cima, porque ela era muito desinibida e tal, e ela entrava em cima, e eu assim... Aí eu engolia a pergunta e ficava calada. E mais uma vez, toda vez eu falei assim, coragem, vou fazer uma pergunta. Aí eu, aí ela, mas isso foram várias vezes. Até que a produção chamou a minha atenção, falou, olha, não é possível, você não vai entrar mudo e sair calada, vai pegar mal, vai ficar ruim. Aí eu, ai meu Deus, então eu vou fazer uma pergunta. Aí eu fazia a pergunta assim com a voz bem baixinha, e o Ivo, o quê? E eu assim, meu Deus. Então, por isso que quando você lembrou do programa da Hebe, esse foi extremamente traumático para mim, porque foi um Você se desastre. lembra o ano? Não. Isso já é pedir muito, né? O quê? Um ano O que ano. foi isso? Bom, eu estava na Band, então eu cheguei para trabalhar na Band em dezembro de 92, muito provavelmente foi ali entre 93 e 94, Então já porque estava quando na eu Globo, cheguei né? a São Paulo, teve muito barulho em torno da minha vinda, né? Primeiro porque a emissora era, e acho que ainda é, muito identificada com São Paulo. Então trazer uma carioca para cá foi algo que chamou muito a atenção. Eu vim para o lugar da Marília Gabriela, que já era, na Marília época, o maior nome feminino da televisão, Na como minha opinião, jornalista, a melhor apresentadora. entrevistadora da televisão brasileira. Era aquela coisa, quando ela passava no corredor, assim, era, sabe, aquela sua majestade chegando. A gente ficava muito impressionado, né? E ela tem aquele porte, aquela mulher grande, né? Aquela mulher ampla, assim, ela é muito grande, né? E eu fiquei com a responsabilidade de fazer o jornal que ela fazia. Eu Nossa. apresentava o Jornal Bandeirantes. Nos sábados, né? A princípio, e depois é que eu assumi o Jornal da Noite, naquele de fim de noite na Band. E na época era Bandeirantes. E aí, quer dizer, quando eu cheguei, isso foi muito noticiado. Todo mundo falava muito disso. Então, muito provavelmente, foi ali nesse início, na Band, onde eu fiquei 5 anos. Então, deve ter sido ali por volta de 93, 94. Aí você foi para a Globo. Depois de eu sair, fui para a Globo, mas depois de 5 anos, né? Eu saí, fui para a Globo e aí entrei no SPTV, primeira edição, que era aquele do horário do almoço. Eu lembro, assistia você. Então, já com o cabelo preso. No SBT? Não. SPTV. O SPTV, aquele o jornal local claro. do horário do almoço. Que o Carlos Tramontina fez muitos anos. Sim, né? e o Nascimento fez antes de mim, que era São Paulo Já. Né? Então, não sei se vocês lembram dessa nomenclatura. Quem é de São Paulo talvez se lembre, né, daquela época. O Nascimento fazia o São Paulo Já. E quando eu entrei, eles fizeram uma grande mudança nos telejornais. Eu assumi esse do horário do almoço. O Nascimento foi para o da noite, que é o Entre Novelas ali, que é o que tem a maior audiência, né? E eu comecei, e em 3 meses, a Fátima Bernardes entrou de licença maternidade por causa dos trigêmeos. Na verdade, não foi nenhuma licença maternidade, ela teve que ficar em repouso por causa da gravidez dos trigêmeos. Então, foi uma coisa inesperada para todo mundo. E eu assumi o Fantástico. Aí eu entrei para fazer o Fantástico. É mesmo. E fiquei no Fantástico até 98, até a Copa do Mundo, de 98, a Copa da França. Que tem que ficar em pé, é horrível. Gente, vocês não podem imaginar. Não, na época não. Na época a gente ficava sentado numa bancada redonda, lembra? Tinha o Pedro Bial e eu do outro lado, numa bancada redonda, que no final a câmera subia e mostrava a bancada de cima, assim, redonda. Não sei se você lembra, Carlos Alberto. Não, isso não lembro, não. Não lembro? Mas fala o que você ia falar de ficar em pé. Não, ficar em pé é horrível, que você não sabe onde botar as mãos. E a questão das mãos tem outra coisa engraçada, que foi o seguinte, eu tenho horror das minhas mãos. Minhas mãos são enormes.
As minhas mãos são enormes, o meu pé é enorme. É uma Você coisa é assim. grande, Você né? é alta. Mas eu não sou tão grande para ter uma mão desse tamanho. A minha mão é gigantesca. Mas só você que Coitado vê. dos filhos que eu não apanhava, hein? É um tapa nessa mão. E aí, eu morria de vergonha da minha mão. Minha mão muito grande, meu pé muito grande. Eu sempre fiz tudo para esconder a mão e o pé. Então, eu tinha essa. Eu gosto de falar com as mãos e tudo, mas eu ficava sempre tentando esconder as mãos. E aí, teve uma. Deixa eu lembrar. Qual foi o jornalista? Ah, Armando Nogueira. Foi Armando Nogueira. O Armando Nogueira, né? Sim. Quem se lembra do Armando Nogueira sabe que foi Mudou um o dos jornal principais na jornalistas televisão do brasileira. Brasil, foi diretor de jornalismo da TV Globo, sempre foi muito ligado também ao jornalismo esportivo e A tudo. TV Celso. Colunista, né, de esportes também. E o Armando Nogueira comentou na direção da Band também na época, né, que ele gostava muito das minhas mãos, que ele achava minhas mãos muito expressivas. A partir daí veio uma ordem de que a câmera tinha que sempre enquadrar minha mão. E eu ficava, gente, fecha essa câmera, pelo amor de Deus, tira minha mão, olha essa mão desse tamanho. E aí eu ficava assim, ó, eu tentava encolher a mão, ficava igual um esquilo. É porque é horrível, amor, você não sabe. A minha bengala no programa é o jornal. Então, Porque quando a gente que é telespectador, a gente não tá prestando atenção nas mãos, né? A gente não pega aquela coisa mas que a vocês gente estão percebe. preocupados. Quem né? tem o problema vocês, sente. sim. Mas a gente não. Antes também, a gente não tinha hoje toda essa informalidade que se tem com o advento da internet, com os verdade. podcasts e tudo. Os jornais eram muito travados. Você lembra que o jornal as pessoas ficavam paradinhas, com a mãozinha em cima da bancada, assim, né? Então, não tinha essa coisa, ninguém gesticulava, ninguém falava, ninguém se mexia. As pessoas não usavam, por exemplo, o cabelo, né, essa questão do cabelo, quando eu comecei a usar o meu cabelo solto, sem essa ditadura do coque, eu tinha que botar para trás, não podia cair um fio para frente. Eu tinha que botar ele todo para trás, assim, olha, e ficar esses fios todos assim para trás, e grudar ele com um laquê para não cair para frente. Então, isso tudo é novidade, isso tudo é coisa de agora. A gente era muito ali tolhido, né? Ficava O todo jornalismo mundo tá. durinho. O jornalismo. Eu sou apaixonado por jornalismo. Eu também, gosto Apaixonado. bastante. Eu tenho assim um carinho, porque indiretamente eu ajudei o SBT a botar jornalismo. Porque que eu fui para lá em 87 e tinha só um pouquinho de jornalismo e tinha que preencher por lei, tinha que ter mais horas E o Silvio contratou o Boris Casoy e uma equipe, eu não me lembro, o Laranjeira, ele é um jornalista da Folha. Laranjeira, me lembro daquele que foi assessor do Maluf. Assessor do Maluf. Isso. Laranjeira, sim. Isso. E eles começaram com o jornal. E não tinha roupas para os repórteres. E eu era muito amigo do dono de uma fábrica de roupa que vestia a mim e eu apresentei ao Silvio. Então eu arrumei roupa para o jornalismo, para o pessoal do jornalismo, para ir para a rua, para lá, para o próprio Boris. E eu me sentia assim importante, poxa, estou ajudando o jornalismo. E na época, eu estou falando. E ajudou muito, viu? Ajudou muito, com certeza. Isso foi em 88, 87, por aí. E eu fui à casa do Jô, convidar para o Jô vir para o SBT. Eu que trouxe o Jô para o SBT. E eu escrevia com o Jô a família Trapo. E nós tínhamos 2 máquinas IBM iguais, que é para o público, para os artistas não saberem quem escrevia para quem, que tinha aquela ciumeira. Passaram-se os anos, eu fui na casa do Jô para convidá-lo e não vi a máquina. Eu falei, Jô, cadê aquela máquina IBM? Ah, que máquina? Agora é o computador. E eu vi o computador, amor. Falei assim, poxa, que bacana. Cheguei aqui em São Paulo, pedi para o senhor, eu era diretor artístico. Falei, porra, Silvio, eu quero um computador. Vou começar a escrever em computador. Ele comprou. Deu uma ciumeira tão grande que eu cheguei, você quer saber uma coisa? Eu vou dar para o jornalismo o meu computador. Então, o primeiro computador do jornal do SBT era do Carlos Alberto de Nobre.